Hoje eu te convido para o livro de Atos, capítulo 13 e 14, para o Devocional 2024. Estamos caminhando rumo ao livro do Apocalipse para finalizar de Gênesis a Apocalipse esse profundo devocional que estamos neste ano vivendo e nos aprofundando. Hoje, o padrão estabelecido por Deus e Zeus e Hermes desceram à terra? Você vai ver sobre este assunto e muito mais a partir de agora. No capítulo 13, no versículo 2 e 3, quando Barnabé e Saulo fazem a primeira viagem missionária da igreja primitiva, diz a palavra de Deus: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A Escritura Sagrada não esclarece o que o jejum produz ou como ele atua. Mas existem dois possíveis resultados dessa disciplina. Primeiro, preparar para o serviço. O jejum simboliza a nossa consagração autossacrificial aos propósitos de Deus. Segundo, separarmos das preocupações do mundo para que melhor possamos concentrar-nos em nossas prioridades, valores e alvos. Por isso que, quando uma pessoa realiza um jejum, ela deve estar com a mente, com os olhos, com o coração, envolvido com os pensamentos, com seus sentimentos, suas atitudes, naquilo que está escrito. Obviamente que uma pessoa não tem como jejuar e ao mesmo tempo ficar se entretendo em redes sociais, programas de televisão ou em conversas que não são de fato relacionadas a um conteúdo espiritual. É importante a pessoa entender que aquilo que está sendo realizado é uma oferta a Deus. O jejum tem esse objetivo. E o jejum nos auxilia a nos tornar mais sensíveis à voz e à orientação de Deus. No capítulo 13 ainda, no versículo 6 ao versículo 10, quando a palavra de Deus mostra um homem chamado Elimas, que era mágico e que trabalhava intensamente para, de alguma maneira, desviar as pessoas do caminho da fé, o caminho do nosso Deus, a palavra de Deus diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava ver quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu e maravilhado com a doutrina do Senhor. Tenha cuidado a quem e ao que você tem dado ouvidos. Busque basear o direcionamento da sua vida à luz da palavra de Deus. Desta forma você não será enganado. Temos vivido a época do engano espiritual. Ensinamentos e orientações que fogem completamente dos ensinos bíblicos.
Mas aquele que busca aprender e entender as Escrituras Sagradas, o espírito do engano não encontra espaço nesta vida em hipótese alguma. No capítulo 13 ainda, do versículo 48, quando a palavra de Deus mostra o momento em que Paulo e Barnabé vão para os gentios, que eram os não-judeus, diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ouvindo este versículo, talvez você diga: então existe predestinação? Entenda o significado desta palavra, que Deus estabelece um padrão: a fé em Jesus. As pessoas têm a liberdade de escolher ou rejeitar o padrão de Deus. Nesse modo de ver, os destinados para a vida são os que creem em Jesus e satisfazem os requisitos estabelecidos por Deus, pois Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 14, no versículo 11 ao 15, quando Paulo e Barnabé chegam até Listra, então a palavra de Deus diz que houve a cura de um aleijado, um homem que era paralítico desde o seu nascimento. A palavra de Deus diz que quando ele foi curado, saltando e andando, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Os moradores de Listra contavam uma história. Zeus, o líder dos deuses, e Hermes, seu mensageiro, certa vez visitaram a cidade. Disfarçados de viajantes comuns, sujos e esfarrapados, percorreram as ruas pedindo comida. Finalmente, um gentil casal idoso lhes deu de comer. Zeus e Hermes o recompensaram, concedendo-lhes um desejo. Quando Paulo, o porta-voz, e Barnabé, talvez mais alto e imponente, realizaram o milagre, os cidadãos concluíram que Zeus e Hermes haviam voltado. Mas Paulo os convenceu de que ele e Barnabé eram simples mortais. Aprendemos nesta palavra que devemos direcionar a nossa fé e adoração somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Essa é a fé bíblica que nos leva à salvação. E para terminar, no versículo 22, quando logo depois de Paulo ter sido apedrejado porque ele não aceitou aquelas honras e glórias a ele, então todos se levantaram contra ele, diz a palavra de Deus: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As tribulações não são o fundamento, mas a consequência da salvação. Os salvos pela graça experimentam a hostilidade do mundo, mas o que nos alegra é que isso só dá mais legalidade ainda dentro de nós que estamos no caminho certo. Aliás, já que estamos falando sobre
provações, tribulações. Nós vamos agora dar um pulo e entrar no livro de Tiago, no devocional de amanhã, porque entra exatamente nesta época e você vai entender com muitos detalhes o que este livro, o livro da Epístola de Tiago, traz como ensinamentos para as nossas vidas. Se te ajudou o devocional de hoje, não esqueça de compartilhar o máximo possível. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.